Olá, amigos da Editora Magnífica. Venho transmitir uma mensagem sobre o momento que estamos vivendo na história de nosso país. A grande mídia, principalmente Rede Globo e TVs abertas, mostram pouco ou nada das manifestações. No entanto, sabemos que elas estão acontecendo, nossos amigos estão nelas, nossas famílias, nossos parentes, nossos conhecidos, e nós compartilhamos as mensagens por WhatsApp e outros meios de redes sociais, e vemos que as manifestações têm tomado cada vez mais força. É um movimento orgânico, sem liderança, e, no entanto, nós nos questionamos sobre alguns aspectos dessas manifestações. A partir do primeiro dia após as eleições, fomos pegos de surpresa com a paralisação dos caminhões nas estradas, que acabaram cerceando o direito de ir e vir. Eventualmente, no dia seguinte, nosso presidente Jair Bolsonaro, que é o líder da nossa nação, pronunciou algumas palavras dizendo que não devemos seguir os métodos da esquerda. Devemos sim nos manifestar pacificamente, temos todo o direito do mundo. Essa é a nossa diferença. Nós somos conservadores, cristãos, nós especificamente católicos, e queremos defender os valores da nossa família, da nossa nação. Utilizamos todos os meios naturais e sobrenaturais para isso. Clamamos a Deus por justiça. Muito sangue inocente foi derramado com as políticas abortistas dos governos anteriores, muita corrupção, enfim, sobre tantos aspectos de governos de viés esquerdista, progressista, sem falar em ideologia de gênero e outros assuntos que nos afetam a educação dos nossos filhos, direta ou indiretamente. Assuntos econômicos eu acredito que são de ordem secundária, no entanto, talvez o melhor legado desse governo, em que o Estado não se considera indutor da economia, não é ele que gera riqueza, e sim a iniciativa privada, o esforço das pessoas em progredir e acumular o justo necessário para o próprio sustento e para deixar de herança para os próprios filhos. Essa é a base que deve sustentar a nossa sociedade. Isso é justo e devemos lutar por isso para que isso continue. E tudo isso está ameaçado. Só que nós somos cidadãos do céu, não somos simplesmente cidadãos deste mundo. Somos também cidadãos do céu. Podemos perder essa batalha, mas não podemos perder a guerra. Podemos perder bens materiais, podemos passar dificuldade financeira, podemos passar fome, podemos sofrer injustiça, podemos sofrer perseguições, mas não podemos perder o céu. Você vai falar de algum tipo de moderação na nossa luta? Sim, por vezes é justo e necessário. O presidente falou do direito de ir e vir das pessoas que não pode ser cerceado. Eu iria até mais longe. Nós temos essa janela de oportunidade entre um governo que não saiu e outro que ainda não entrou, em que está sendo discutido a legitimidade desse governo que se diz eleito e quer assumir o poder. Depois que esse governo se legitimar, ou por renúncia tácita à luta, porque o movimento pode simplesmente, de uma hora para outra, ser pacificado. Se for pequenas minorias lutando por uma derrubada do governo ou pela manutenção do Bolsonaro no poder contra a vontade dele mesmo, estaríamos entrando no âmbito da sedição. E toda sedição é vedada aos católicos sob pena de pecado mortal, sem cláusula alguma. Não tem atenuante. É tudo ou nada. Sedição é pecado mortal. Portanto, enquanto não existe ainda definida a legitimidade desse governo eleito, mas que está na iminência,
nós ainda podemos dizer algo sobre as eleições. Estamos ainda no direito democrático ao contraditório, a que sejam feitas as devidas auditorias, investigações. Podemos exigir isso das autoridades. Depois que for declarado que o presidente aceitar a derrota, todo o apoio que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre de Moraes, deu, favorecendo o outro candidato que assumiu a presidência, todo esse apoio vai virar história. Depois que virar história, este candidato eleito adquire legitimidade. Depois que ele adquire legitimidade, diversos atos não podem mais ser cometidos pelos católicos, sob pena de perdermos a guerra. Qual guerra? A guerra espiritual, perdermos o céu. Lembre-se, pecado de sedição é pecado mortal. Sobre a fraude nas urnas, que é o que tanto se fala hoje em dia, sobre fraude nas urnas, apesar do grande relatório do argentino Fernando Cerimedo ter mostrado diversos locais do Brasil, regiões, que as porcentagens teria tido influência do tipo de urna, eu não estou convencido e tenho minhas razões para isso. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, sou pesquisador, tenho muita familiaridade com estatística, inclusive estatística avançada e multivariada, e eu digo que me parece que não é assim que faz essas contas. Teria que fazer uma análise de influência de fatores sob esse aspecto, tá? Do ponto de vista estatístico, aquilo que ele fez não representa prova. Representa pelo menos, talvez algum indício, sim, admito, representa indício. Mas ele não analisou os indícios de mesma natureza, por exemplo, as urnas de 2020, que em certas localidades favoreceram o candidato Lula. É como se ele tivesse colocado um zoom muito grande na parte em que ele favorece, em que os resultados favorecem ou desfavorecem ao Bolsonaro, e colocado para debaixo do tapete, ou seja, para quem quiser do lado oposto faça essa análise, não analisou os pontos em que as mesmas urnas, o mesmo tipo de urna favorece o outro candidato. Sem contar que fazer média de porcentagens é um erro gravíssimo, isso não existe. É misturar laranjas com bananas, porque toda média deve ser ponderada, ou é tomada direto do número de votos, ou deve ser ponderada pela quantidade de votos. Não se faz média de porcentagens. Então, por causa desses dois pontos, eu me abstenho de acreditar que aquela análise é irrefutável. Estou tentando fazer as minhas próprias. Se eu conseguir em tempo, posso tentar apresentar algumas razões de por que eu estou falando isso. Se não, pode ser que amanhã venha o relatório das Forças Armadas. Então, essa mensagem que eu queria deixar. A prova de fraude nas urnas não é definitiva. Uma análise pode ser contra-refutada. E aguardemos o parecer do nosso presidente. Depois que este governo eleito, entre aspas, for realmente diplomado e depois tomado posse, nossos meios de ação não são mais os mesmos, sob pena de cair no pecado de sedição. Dito esses dois lembretes, por enquanto é o que eu gostaria de dizer. Prometo falar mais sobre esse assunto e continuemos rezando muito pelo nosso país, pelos nossos governantes, atuais e futuros, e que Deus tenha piedade de nossas famílias e da nossa nação. Rezem para Nossa Senhora das Lágrimas. Aproveitem e visitem o site da editora, que tem um e-book sobre a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas. Continuemos rezando e clamando aos céus por justiça, e seja feita a vontade de Deus em todas as coisas. Um abraço, fique com Deus, salve Maria.